Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Eu espero que sim e espero que você esteja bem em nome de Jesus. Olha, eu tenho orado por sua vida, tá? Eu tenho orado para que Deus possa te visitar a sua casa, seu lar, entrar com renovo, entrar com libertação, com saúde, porque o nosso Deus, Ele é o Deus, meus irmãos, das causas impossíveis. Aquilo que para nós parece difícil, parece impossível, para Ele não. Para Ele tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Então creia que o nosso Deus, Ele é um Deus forte, um Deus que entra na peleja em nosso lugar, irmãos. Acredita? A peleja não é nossa. A peleja é do Senhor, é Ele que trabalha por nós. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido, se inscreva. Não se esqueça de curtir aqui, ó. Curte, deixa um amém, um glória a Deus, porque fazendo isso, a plataforma aqui entende que o conteúdo não é ofensivo, que o conteúdo não te desagradou. Aí ele até chega a enviar para mais pessoas. Então, por favor, seja um canal de bênção. Compartilhe também, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero te pedir outra coisa. Se você ainda não nos acompanha no Instagram, eu quero te convidar a nos acompanhar lá e nos ajudar. Porque nós estamos lá com esse propósito também, sabe? De orar, de compartilhar a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, é um trabalho muito árduo, sabe? É muito difícil, porque algumas pessoas não estão recebendo a palavra do Senhor, elas estão denunciando. Então, quando você vai lá, curte, compartilha, deixa um amém. É necessário ir no vídeo da oração, sabe? Curtir o vídeo, deixar um amém, ou no vídeo do louvor, porque assim o sistema de lá entende que não foi ofensivo para você. Para a pessoa que denunciou, né? Lá, se você falar que Jesus é o único Deus, a pessoa, não. Aí vai e denuncia. Mas aí eu peço a sua ajuda. Se não te custar nada, não custa nada, né, irmãos? Vai lá, nos acompanhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor. Sempre digo aqui, nós estamos aqui por amor. Eu tenho o meu trabalho aqui, o meu esposo, por amor. É o Senhor que tem fervido em nosso coração. Está aqui, é o Senhor que tem nos abençoado para estar aqui, é o Senhor, Ele que é o nosso grande patrocinador, Ele que está nos motivando, glória, nos impulsionando, nos enchendo, é Ele, é só para Ele, glória. E sabe por quê, meus irmãos, que o Senhor está nos sustentando aqui? É por amor a você, é porque Ele quer que você se alimente aqui dessa palavra. Eu creio, irmãos, que nós não estamos aqui em vão. Eu não estou aqui em vão. E nem você está em vão. Então, que essa palavra aqui, que liberta, que transforma, possa fazer maravilhas em o nome de Jesus na sua vida. E seja um canal de bênção. Compartilhe, porque com certeza alguém está precisando de ouvir. Tá bom? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Fala conosco. Meus irmãos, e chegamos aqui hoje em Atos capítulo 16. Irmãos, estamos iniciando aqui a falar da segunda viagem missionária de Paulo. Irmãos, interessante que Paulo, ele iria iniciar esta viagem com Barnabé. Porém, houve uma discórdia entre Paulo e Barnabé, e acabou que Paulo foi com Silas e não mais com Barnabé. E eu quis trazer esse ponto aqui, porque que a divergência, às vezes, de opinião, de entendimento, acontece até mesmo entre nós, que somos servos de Deus. Ninguém tem o mesmo pensamento, as mesmas opiniões. Então, acontece, às vezes, aqui, os atritos. Então a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo, há tempo de se juntar e às vezes há tempo do quê? De se separar, de se afastar. E aqui nessa segunda viagem missionária chegou o tempo de Paulo se afastar de Barnabé. Mas tudo bem, isso acontece. E se a pessoa estiver em oração, fazendo a vontade do Senhor, tudo
ocorre de acordo com a vontade dele. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Está aqui, ó, na última parte do capítulo 15, versículo 39 de Atos. E tal contenda entre eles, ó, houve uma contenda, irmãos, tal contenda entre eles que se apartaram um do outro, se apartaram, se afastaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, vê? E agora, a partir do capítulo 16, vamos falar da segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo, que acompanhou Paulo. Silas e Timóteo aqui acompanharam Paulo nessa segunda viagem missionária. E já começa assim o capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Guarda esse nome, irmãos, Timóteo. Nós vamos chegar no livro dele. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Servem aqui o versículo 6, que diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha, irmãos, eles passaram pela Frígia e pela província da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Tem coisas que o Senhor faz, que em princípio, no momento, nós não entendemos, mas amanhã nós vamos entender. Ora, por que o Espírito Santo impediu que se levasse a palavra para determinado lugar? Será que Deus estava dando ali um livramento? Será que não era o tempo? Nós não sabemos, mas nós sabemos o seguinte, que eles ouviram a voz do Senhor e eles obedeceram. E aqui nós aprendemos o quê? Que é necessário ter sensibilidade da voz do Senhor. Sabe, irmãos, peça ao Senhor discernimento. Senhor, eu preciso discernir o que é da sua vontade e o que não é da sua vontade. E eu preciso entender e compreender, aceitar a sua vontade para a minha vida. Porque muitas vezes, né, ovelhinha de Jesus, a gente quer bater o pé, né, fazer igual o bode, mas não somos bode não, nós somos ovelhinhas. A Bíblia, meus irmãos, nos chama de ovelhas, né? Porque a ovelha é o animal manso, é o animal obediente, é o animal que não é arisco. O pastor pega a ovelhinha, vai guiando e ela vai seguindo. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Oh, glória! E é por isso que aqui nós começamos o ano passado, começar a chamar os irmãos de ovelhinhas, porque vocês são ovelhinhas do Senhor. Vocês estão aqui querendo conhecer cada vez mais, não é? A voz dele, e que possamos obedecer ao nosso bom pastor e entender a vontade dele. No mesmo sentido, o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha, o Espírito de Jesus não lhe permitiu ir para aquele lugar. Irmãos, é necessário estar em oração para entender, para conhecer a voz do Senhor. Quando é, quando não é. Esses dias mesmo nós ouvimos, né, amor, sobre a questão de... Porque nós temos o Senhor que fala conosco, mas também tem a nossa carne, nossas emoções. E tem o inimigo, irmãos. Olha aqui. Nós temos que interpretar quem é que está falando. Eu? É minha carne? São minhas emoções? É a voz de Deus ou é o inimigo? Temos que entender. E para isso, temos que estar aqui, ó, lendo a palavra, orando, pedindo ao Senhor orientação, para que Ele venha nos guiar, para que Ele venha nos direcionar, assim como fez com Paulo aqui. Ele direcionou, Ele guiou. Paulo intentava aqui, ó, intentavam ir para Bitínia. O desejo deles, eles tentaram ir para um lugar, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não, você não vai para cá não, você vai para lá. Vê, irmãos, como é bom estar na presença do Senhor, como que Ele nos guia. E aqui, irmãos, depois disso, Deus deu uma visão aqui para ele. Versículo 9.
E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Ou seja, Deus falou: não, você não vai para cá. Mas à noite, Deus deu um sonho, irmãos, olha que maravilha, onde um varão ali da Macedônia pedia socorro, pedia ajuda. E aqui diz: então nós concluímos que o Senhor estava nos chamando, nos enviando para a Macedônia. E assim eles fizeram, obedeceram. Será que era o que eles queriam? Talvez não. Mas a partir do momento que você está na presença do Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, ovelhinha de Jesus, é a vontade dele que vai prevalecer. Muitas vezes, como eu já disse, nós não entendemos, não compreendemos, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmãos, é maravilhoso, porque quando Deus fala, quando Deus abre as portas, quando Deus guia, irmãos, ele garante. Oh, glória, ele garante tudo. Então, se Cristo te mandou, acalma o coração. Se você está orando, lendo a palavra, está se consagrando, pedindo ao Senhor, se ele abriu as portas, vai em paz. Se você está em obediência, vai na paz do Senhor. Aleluia, porque ele vai garantir. O nosso Deus é fiel. E aqui eles obedeceram e foram para Macedônia. E ao chegar lá, já encontraram com Lídia. E olha o que diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Está vendo, irmãos? Olha, uma alma que já, Lídia e sua casa, e ela foi batizada, ela abriu o coração, o Senhor abriu o coração para ela receber a palavra com alegria, a palavra caiu, irmãos, e uma alma para o Senhor tem muito valor, viu? É o que Deus tem ministrado comigo desde quando nós começamos esse trabalho aqui nas redes sociais, lá no Instagram. Uma alma tem preço de sangue para o Senhor. Então, quando Deus manda, ele realmente garante. Então, eu vou da harpa cristã que diz: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Então, se Cristo está com você, se Cristo está indo com você, não tenha medo. Vai com alegria e glorificando a Deus. Amém? Mas, meus irmãos, depois que Lídia aqui e sua família se converteu ao Senhor, olha o que aconteceu. Existia nessa cidade, não tem aquelas pessoas adivinha? Uma mulher que era adivinha. E essa mulher, desde quando Paulo e Silas chegaram ali na cidade, elas estavam atrás dele dizendo, vamos ler aqui no versículo? Aqui, ó, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, vai acabar o tempo, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. Olha, irmãos, essa jovem tinha espírito de adivinhação, espírito maligno. Isso aqui, tá, irmãos? Crente não tem isso não, crente não adivinha nada não. Crente tem dons que vêm do Senhor. É o Senhor que revela, é o Senhor que mostra. Nós cremos em dons espirituais que o Senhor concede pelo Espírito Santo. E essa moça que tinha esse espírito maligno, ela dava lucro aos seus senhores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus vivo. Em todo momento ela dizia isso. Esses homens são servos do Deus vivo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo perturbou-se, voltou-se e disse ao Espírito: em o nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, oh glória! Irmãos, eu achei interessante, quando eu estava lendo aqui, que diz o versículo 18: e ela fez isto por muitos dias. Olha, eles falam, por muitos dias ela ficou ali dizendo aquilo. E Paulo e Silas quietinhos. Ou seja, irmãos, olha o tempo do Senhor. Tem hora que, vou fazer agora. Não, espera o tempo do Senhor, o tempo dele. O tempo Paulo podia ter expulsado naquela mesma hora, mas não. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Aqui diz, mas Paulo perturbado com aquilo ali. Ele ficou perturbado, porque aquilo não era um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. E muitas vezes nós estamos com alguma luta. Eu não sei o tempo da sua luta. Se você está nesse deserto, nessa luta, 1 dia, 2 dias, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20 anos, irmã. Eu não sei o tempo. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que para o nosso Deus não existe nada impossível. E que nesse tempo aí para Ele não é nada. E se você entregar nas mãos do Senhor, se você já entregou, acalma o seu coração. Que no tempo dele, ele vai agir. Não é no nosso tempo. Aqui diz que essa mulher ficou muitos dias perturbando ali. Mas uma hora, Deus levantou Paulo para poder expulsar aquele espírito maligno. Mas, irmãos, olha a consequência. Quando Paulo expulsou aquele espírito maligno, você acha que os senhores dela gostou? Não, ficaram injuriados com Paulo, irmãos. E Paulo e Silas foi o quê? Foram presos, acredita? Porque aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação dava lucro para eles. Então eles não gostaram nada disso. Vamos ler aqui, versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então prenderam Paulo e Silas. E essa história aqui, irmãos, aqui vai entrar uma parte linda, uma parte tremenda, porque quando eles estavam ali presos, olha aqui o que diz, ó. Versículo 34, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Prenderam os pés de Paulo e Silas no tronco, mas, oh glória, perto da meia-noite. Eles estavam presos, irmãos, Paulo e Silas, com os pés amarrados no tronco. Eles não estavam numa sala de estar, no cinema, no shopping, nada confortável. Com os pés amarrados, presos no tronco. Num cárcere, irmãos. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oh, glória! E os outros presos escutavam. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Aqui não diz que Paulo e Silas estavam, numa situação confortável, muito pelo contrário, eles estavam na luta, estavam sofrendo ali, irmãos, no cárcere, preso com os pés no tronco, mas eles estavam mesmo assim louvando ao Senhor, e eles estavam orando, meus irmãos. Oh, aleluia, ovelhinha de Jesus. Eu não sei por qual luta você tem passado, qual prova, mas louve ao Senhor, agradeça. Parece estranho, não parece? Mas é isso aí, nós cristãos, nós louvamos na luta, porque nós temos um Deus, nós acreditamos que o nosso Deus nunca perde o controle, nós acreditamos que Ele está vendo tudo, que nada está passando desapercebido para Ele. Então nós agradecemos, porque sabemos que a vontade dEle está ali. Hoje estamos falando tanto, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável,
Mas porque é mesmo, irmãos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então louve, engrandeça o nome do Senhor, porque é na hora do louvor que ele vai trabalhar por você. É no coração grato. É necessário ter um coração grato. Agradeça, não fique criticando, não fique murmurando, não fique reclamando. Pare de reclamar, abre a boca e glorifique ao Senhor. E o versículo 26 diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces, meus irmãos, do cárcere se moveram. Olha o poder da oração e do louvor de um servo de Deus. Ele manda terremoto, ele envia anjos para pelejar. O alicerce do cárcere, meus irmãos, se moveram ali, ó, glória, de tão grande que foi o terremoto. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. O carcereiro quis se matar. Cuidando, ele pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, oh glória. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Oh glória. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Aleluia! Tu e a tua casa. Aleluia! Receba essa palavra. Aleluia! Glória a Deus. E o versículo 32 continua: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Naquela hora da noite, irmãos, tá vendo, amor? Irmãos do Espal tá aqui do meu lado. Aí eu tô aqui compartilhando. Que tão linda a palavra, né? Naquela hora da noite. Ele foi batizar. Não, eu aceito esse Jesus. Olha, porque o carcereiro ali, irmãos, ele estava vendo o poder de Deus, o que Deus estava fazendo, o que Deus fez. Um terremoto, do nada, irmãos, um terremoto, do nada. O alicerce do cárcere se abrir ali, as portas se abrirem. Ah, irmãos, ele acreditou que Jesus é o Senhor. Ele acreditou naquela palavra e foi logo batizado. Ele vem para minha casa, vem falar do Senhor para os meus. E o que eu faço para ser salvo? Ele disse: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a sua casa. É necessário crer. Creia, meus irmãos. Que não possamos ter aquela crença duvidosa, mas creia, busque ao Senhor com fé. Aleluia. Irmãos, aí quando já era dia, os magistrados que mandaram prender Paulo e Silas, disseram para soltar agora, né? Pode soltar. Sabe o que Paulo disse? Não. Agora querem nos soltar, nos açoitaram, nos prenderam e manda agora a gente embora? Não. Eles vêm aqui, né, e pedem desculpa pra gente. Vê, gente, a ousadia de Paulo. Olha só. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Quando fazemos tudo na direção do Senhor, como é tremendo, como Ele opera, como Ele garante a vitória, como é necessário andarmos de acordo com a vontade de Deus. Ovelhinha amada, eu espero que em nome de Jesus, o devocional de hoje tenha falado com você, que você possa ter entendido essa palavra,
E que você não possa só ouvir e sair por aqui, mas que essa palavra aqui, ó, possa descer e cair na terra boa do seu coração, sabe? Criar raiz, crescer e dar frutos. Que você possa guardar essa palavra, que você possa lembrar que na hora da luta, na hora da prova, não é bom, não é indicado reclamar, criticar, mas nós temos que louvar como servos do Senhor e orar, como eles oraram aqui e louvavam. É necessário pedir ao Senhor discernimento, orientação, entender a vontade dele, conhecer a voz do Senhor. Às vezes nós queremos vir para cá e ele fala, não, vai para lá. Então, ore sempre, tá bom? Eu espero que em nome de Jesus essa palavra tenha ido ao seu coração. Eu te amo e vamos ficar firmes aqui no devocional, tá? Curte aqui, deixa um amém, um glória a Deus e compartilhe para que outras pessoas possam receber essa palavra, tá? Fique na paz do Senhor.